A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para trazer para você mensagens que edificam e que dão conhecimento e crescimento espiritual em relação às verdades de Deus. Vamos aqui neste momento trazer para você um assunto muito importante com o tema de hoje desse assunto, da exposição da palavra de Deus, como o inimigo tem investido na vida da humanidade. Vamos trazer esse conhecimento para você relacionado sobre esse tema, a investida do inimigo sobre a humanidade. É importante o ser humano saber, porque a catástrofe, a calamidade, as catástrofes, a situação que a humanidade hoje vem vivendo, ela é uma situação espiritual. Não é um acaso, não é uma coisa que acontece simplesmente por acontecer. Tudo que acontece hoje na vida da humanidade tem a investida espiritual agindo por trás. Então nós vamos entender hoje sobre esse assunto e vamos conhecer como o inimigo de nossas almas trabalha. Então eu convido você com muita atenção, este tema, essa exposição deste tema neste vídeo é muito importante. Eu chamo sua atenção para você ficar muito atento. Vamos estar dando texto, vamos estar falando e trazendo revelações de verdades espirituais que você precisa conhecer. Vamos ler o texto da palavra de Deus para a gente entrar dentro deste assunto, neste tema, que o tema desta exposição hoje, neste vídeo, nós estamos trazendo para você agora, é como o inimigo age na vida da humanidade, quais as suas investidas, como o inimigo age na vida da humanidade. Então vamos lá, o Senhor Jesus falando lá no Evangelho segundo relatou João, Evangelho segundo escreveu João capítulo 10, o versículo 10, o Senhor Jesus diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus aqui se refere ao inimigo das nossas almas. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E nós podemos ver que isso foi real, foi notório na vida da humanidade. Assim, quando ele entra na história da humanidade, ele entra destruindo, ele entra matando e entra roubando. Roubou a comunhão com Deus que o homem tinha, destruiu a paz, a harmonia, a vida perfeita que o homem vivia e matou o homem espiritualmente, afastando-o do seu Criador. Então, nesse momento, eu quero trazer para você esse esclarecimento e trazer para você este assunto muito importante para que você possa estar também tendo cuidado e conhecendo as investidas do inimigo sobre a vida de todo ser humano, independente da religião, da classe social, da classe intelectual, de cultura, de cor, de raça. O inimigo ele entra para destruir, seja criança, adulto, seja qual for a pessoa. O propósito dele, o trabalho dele é destruir o ser humano. Ele veio para matar, roubar e destruir, como disse o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, revelando a investida do inimigo, o objetivo dele sobre a vida da humanidade. Então o inimigo trabalha para destruir a tua vida, a vida do ser humano. E como é que ele age? Ele age oprimindo. Nós podemos ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, Atos dos Apóstolos, que o inimigo ele age para oprimir, ele age oprimindo a vida das pessoas. Ele é opressor, ele oprime de uma forma tão tremenda, de uma forma tão terrível, que a opressão muitas vezes na vida do ser humano é tanta, que o ser humano toma atitudes extremas, chegando ao ponto de tirar a sua própria vida. Então, Atos capítulo 10, versículo 38, a gente vê que o inimigo ele trabalha oprimindo a vida da humanidade. Diz assim o texto: como Deus ungiu a Jesus Cristo Nazareno com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Olha que Jesus ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, diz o texto da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Ele trabalha oprimindo o ser humano não tem
vontade de sorrir, não tem vontade de viver, não tem vontade de saborear as coisas boas que Deus proporciona nesta vida para o ser humano viver. Ele oprime o ser humano de uma forma tão grande que o ser humano vive com uma angústia tão grande em seu coração. Vive tão amargurado que muitas vezes ele toma atitudes em relação à opressão que são terríveis para tirar sua própria vida. Então essa é uma forma com que ele trabalha. O inimigo ele age de uma forma tremenda na vida da humanidade, nós temos visto aí ele agindo. Ele age através da mentira, enganando a humanidade, levando a humanidade a andar por caminhos de morte, fazendo o ser humano acreditar que é caminho da vida, levando as pessoas a andar em caminho de maldição, fazendo as pessoas acreditarem que estamos no caminho da bênção. Porque ele trabalha com o engano, com a mentira. Nós podemos ver isso lá na carta na revelação que Deus deu a João em Apocalipse, capítulo 9, capítulo 12, versículo 9. Você pode acompanhar, ler aí na Bíblia. Nós estamos trazendo essa exposição da palavra de Deus para lhe ajudar, para você ter o conhecimento, crescer, não só na graça, mas também no conhecimento. Os dois têm que ser juntos, a graça e o conhecimento. Então nós estamos trazendo a exposição da palavra de Deus. O inimigo trabalha enganando a humanidade. Ele é o pai da mentira, como disse Jesus lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8. Ele é o pai da mentira, no capítulo 8. Você pode ver essa verdade lá, versículo 44. Jesus disse que ele é o pai da mentira. Jesus nos mostrou essa realidade, essa verdade, que o diabo é o pai da mentira. A mentira foi criada por ele. Então ele age. A humanidade hoje vive uma mentira. A humanidade hoje vive mergulhada na mentira, porque está no domínio do maligno, do inimigo de nossas almas, que é o pai da mentira. E ele está no mundo enganando toda a humanidade, como diz aqui o texto em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Diz assim o texto: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então ele não está só. Ele está com a legião de espíritos também, que estão praticando a maldade sobre a humanidade, o qual ele é o príncipe dessa legião, desse reino das trevas. Ele é o príncipe, ele é o governante do reino das trevas, que está à sua hierarquia, autoridade sobre esses espíritos que estão agindo na vida da humanidade, fazendo a humanidade andar no caminho da mentira, que os levará à condenação eterna. O inimigo age dessa forma, enganando as pessoas, fazendo as pessoas viverem vários meios, vários métodos, achando que esses métodos vão trazer benefícios para a sua vida espiritual, material, e as pessoas vão na ilusão, continuando vivendo na mentira da investida do inimigo de nossas almas. E com isso, vão se afastando mais de Deus, porque Deus é verdade. Então é duas coisas paralelas que não se combinam, a mentira e a verdade. Um ou outro, os dois não podem estar de acordo. Então Deus, ele trabalha para que o homem seja esclarecido, venha conhecer o absoluto, o real, o verdadeiro. O inimigo trabalha para que o homem viva na mentira, na ilusão, no vazio, para se perder. Então ele trabalha dessa forma, enganando as pessoas, levando as pessoas a vários conceitos que no entendimento das pessoas vão trazer benefícios, mas vão terminar numa terrível ilusão, decepção e condenação eterna. Então vamos ver mais uma forma com que o inimigo age. Olha, amigo, esse assunto é muito importante. As coisas espirituais são reais. A ação espiritual das trevas é real. O inimigo trabalha de uma forma terrível e tremenda para destruir a sua vida. A palavra de Deus diz que lá em Atos dos Apóstolos, você pode também ver isso aí, capítulo 16, versículo 16, que havia uma jovem que tinha um espírito adivinhador, que fazia com que ela adivinhasse as coisas. E as pessoas hoje estão vivendo isso também. As pessoas hoje estão
sendo levada a viver práticas de adivinhações, querendo adivinhar o amanhã, querendo adivinhar a vida das pessoas lá no futuro. Isso só pertence a Deus. E essa moça, ela tinha esse espírito de adivinhação. E a gente vê aqui o apóstolo Paulo repreendendo um espírito que estava nela, que fazia ela ter esse dom maligno e das trevas. E Paulo, pela graça e o poder do Senhor Jesus Cristo na vida dele, repreendeu esse espírito. Tem muita gente hoje sendo usado por espíritos de adivinhações, das trevas, levando as pessoas a adivinharem. E acertam mesmo. Acertam segredo das pessoas, adivinham situações das pessoas, e as pessoas com isso ficam presas nisso, ignorando a palavra, porque a palavra de Deus, que aqueles que vivem com a feitiçaria, que a adivinhação é feitiçaria, não entrarão no reino de Deus. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, podemos ver essa verdade que nós estamos falando. Diz assim o texto: e aconteceu que indo nós, Paulo aqui falando, a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta jovem, ela adivinhava coisas para os seus senhores. As pessoas tiravam proveito dessa situação, tinham lucros dessa situação, mas pela uma atuação maligna, demoníaca, pelo espírito de adivinhação. O inimigo trabalha dessa forma. Com isso, as pessoas, na vantagem, desperdiçam suas vidas, vivendo cada vez mais essa situação e desperdiçando a oportunidade que Deus dá para que as pessoas se reconciliem-se com Ele. Pois nesse caminho, onde elas estão tendo lucro, elas não querem voltar, não querem perder aquilo que estão ganhando de uma forma maldita e maligna. E com isso vão se perdendo. Então o inimigo age dessa forma. Ele oferece às pessoas aquilo que as pessoas desejam, pelo seu desejo carnal, pela sua ambição, pelo seu egoísmo. O inimigo trabalha dessa forma, concedendo situações em qual as pessoas vão conseguindo esses objetivos e se afastando cada vez mais de Deus. Então o inimigo ele tem essa forma de atuar também na vida da humanidade. Você lembra? Lá em Mateus capítulo 4, versículo 9 e 10, quando o inimigo vai tentar Jesus, ele quer que Jesus se prostre diante dele. Ele oferece a Jesus todos os reinos da terra. Ele oferece a Jesus a glória desse mundo, para que Jesus se prostre a ele para o adorar. Porque o inimigo de nossas almas, ele quer ser adorado como Deus. Porque a adoração só a Deus pertence. Então Jesus, ele venceu o inimigo com a palavra. Ele conhecia a palavra. Ele, na forma de homem, cumprindo a vontade do Pai, ele submeteu-se à palavra do Pai. É isso que nós temos que fazer. E as pessoas não estão se submetendo à palavra. Estão se prostrando ao inimigo quando vão buscar a satisfação pessoal do seu ego. Estão se prostrando ao inimigo. Porque ele oferece isso. O homem deseja fama, deseja glória. O homem deseja prazeres que a carne cobiça. E tudo isso o inimigo oferece e as pessoas vão buscar. E com isso as pessoas vão se perdendo e se deixando levar para distante de Deus. Se deixando se afastar mais e mais de Deus. Então a gente vê que é uma das formas do inimigo agir. O inimigo também age dentro de uma forma, onde ele trabalha dentro de uma forma que lança nas pessoas enfermidades que são espirituais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há enfermidades que Deus deu ao homem a inteligência para cuidar do corpo humano, que são os médicos. Aquele a quem Deus deu esse dom. Os médicos que foi estabelecido por Deus para cuidar do corpo humano, para que o corpo humano viesse ser cuidado por esses profissionais, o qual Deus deu o dom. Doenças naturais do corpo, a ciência, os médicos, ele pode curar, porque a inteligência deles foram para isso. Mas existem doenças, enfermidades, que os médicos, a ciência não pode curar, porque essa situação só a Deus pertence, que é colocada pelo inimigo. E quando o inimigo age, só quem pode intervir é o próprio Deus.
O homem não consegue intervir nas investidas do inimigo. É por isso que nós precisamos do socorro do Senhor. É por isso que nós precisamos estar atentos e vigiar em nossas vidas quando vier situações que são espirituais, para não ficarmos desapercebidos. E existem enfermidades espirituais que o inimigo coloca. Por isso que existe muita gente, muitas pessoas que vão para o médico, vão e voltam, e aquela enfermidade nunca é solucionada. Os médicos não acham a cura muitas vezes, porque são enfermidades espirituais que só Deus tem o poder de operar. Jesus, ele nos mostrou isso. Jesus nos ensinou isso. Lá em Lucas capítulo 13, nós vamos ver essa verdade, como o inimigo age também. Ele investe com enfermidades espirituais na vida da humanidade. Jesus capítulo 13, versículo 11, diz assim o texto: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Quando o inimigo entra e age na vida de uma pessoa, essa pessoa não pode de forma alguma ser livre daquela investida. É preciso a intervenção divina de Deus, só Deus, através de seu Filho Jesus, para socorrer o ser humano contra as investidas diabólicas e malignas do nosso inimigo. O inimigo da humanidade, o inimigo de nossas almas. Observe que ele também age no lado espiritual com enfermidades espirituais. Então, existem situações, mas essa situação nós podemos vencer, porque Jesus nos deu o poder para curar, para repreender todo o mal e expulsar qualquer espírito maligno. Esse poder está na vida de todo aquele que creu em Jesus Cristo, está voltado com fé para Ele, acreditando em Sua palavra. Então, nós estamos aqui falando sobre esse tema, como o inimigo age e atua na vida da humanidade para destruir. Então, muitas vezes também ele age no engano, na mentira. Existe uma investida muito grande do inimigo através do ensino doutrinário religioso. O inimigo age nas religiões, porque todas as religiões, quem está operando ali é o espírito do erro, da mentira. Por que, irmão? Por que, evangelista Wellington Ramos, você está dizendo isso? Escute uma coisa, a palavra de Deus é a verdade, e fora dela não há outra verdade. Só há uma verdade, que é a palavra de Deus. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro, diz a palavra. Todas as religiões foram formadas, elaboradas, estabelecidas regras e princípios pelo homem. A Bíblia Sagrada não é criada da imaginação do homem, não é uma obra humana. A Bíblia Sagrada é a palavra revelada de Deus para o homem. Por isso que nós temos que ter convicção de que nós temos a verdade, que é a palavra de Deus, que ela nos dá garantia de vitória, não de decepção. Todas as religiões são alicerçadas em conceitos humanos, seja ela qual for, evangélica, católica, muçulmana, budista, xiita, seja qual for a religião, ela é fundamentada, alicerçada dentro do pensamento humano. Então há um conceito maligno dentro da religião que ensina as pessoas que aqueles que partiram voltam para falar com os que estão vivos e se comunicar e se relacionar. Nós podemos entender que dentro desse assunto existe a investida do inimigo, porque a palavra de Deus nos ensina assim. Estou falando da doutrina espírita e outras doutrinas que também seguem esse conceito, onde ensina que os mortos voltam. E o inimigo aproveita dessa forma, porque isso é uma investida inimiga, para tirar o homem da verdade de Deus, quando Deus orienta as pessoas a não invocar os mortos, já para que o homem não se deixe levar por esse engano. A palavra de Deus nos ensina que não devemos invocar os mortos. Então o que é que acontece? Dentro desse conceito doutrinário, as pessoas estão errando, estão pecando contra Deus, estão invocando mortos, estão se comunicando com os mortos, estão recebendo mensagem segundo eles, que são dos que faleceram. Nós podemos ver essa investida do inimigo aqui na Bíblia também. Ele investiu aqui contra Saul. Saul, que não queria dar ouvido à palavra de Deus, ignorou a palavra de Deus, foi buscar feiticeiro.
o qual era proibido por Deus para o seu povo. O povo de Deus era proibido de se consultar com feiticeiros, porque o povo de Deus precisa se consultar com a palavra. Saul, sendo o povo de Deus, ignorou essa verdade. Foi se consultar com uma feiticeira. E ali foi enganada, pensando ele que estava falando com Samuel e falando como um espírito maligno. Nós podemos ver essa verdade lá na carta de 1 Samuel, lá em 1 Samuel, você pode ver isso, capítulo 28, 1 Samuel, capítulo 28, você vai ver essa verdade. Tem esse texto, muita gente, muitos pregadores não conhecem o que esse texto está revelando. E tem dúvidas, e acha que foi com Saul mesmo. E acha que Saul estava falando com Samuel. Mas não, queridos. Precisamos entender a Bíblia com humildade, que o Espírito Santo nos revele. Nos dê sabedoria para entender, abra nosso entendimento para a palavra. Porque aqui, no capítulo 28 de 1 Samuel, nós podemos ver no versículo 11, que diz assim: a mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul, a feiticeira mentirosa, disse que era Saul que estava vendo. Disse a Saul que via Samuel. E ela disse: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Observe que a mulher dá uma referência do espírito que estava ali como se fosse Samuel. O texto diz que Saul, entendendo que era Samuel, e aí se passou a buscar direção desse espírito. É o que acontece hoje. Não era Samuel aqui. Entendeu Saul que era Samuel, porque essa mulher, ela era uma mulher que ficava invocando o espírito, como hoje existe também. Dentro das religiões, principalmente espíritas, onde a doutrina espírita ensina essa prática de invocar os mortos, e as pessoas vão lá se consultar com os mortos, na mesa branca, mesa giratória, e ali o espírito enganador, porque são espíritos enganadores, imita a voz do falecido, traz segredos do falecido, e as pessoas que ouvem a voz e ouvem os segredos, pensam eles que é o falecido que estão falando com ele. E aí vivem neste engano e não querem dar crédito à palavra de Deus. Estão se perdendo por causa da investida do inimigo, através dessas mentiras, porque ele é o pai da mentira. Então você observe que o texto não diz que era Samuel. O texto diz que entendendo Saul que era Samuel. Então, essa mulher, ela era uma mulher que invocava espíritos de mortos. E Saul foi buscá-la, mas Deus proíbe ao seu povo. O seu povo tem que consultar a Bíblia. Não é feiticeiro, nem adivinhação, nem horóscopo, nem tarô, nem cartomante, necromancia, nenhuma dessas coisas de feitiçaria. É o povo de Deus, o povo que está seguindo a Deus, tem que invocar e buscar a palavra dele. Tem pessoas aí buscando homens, profetas, para receber revelações, mas não querem buscar a palavra. Então, nesse momento, aprenda isso. Você que é povo de Deus, invoque, busque, se consulte com a palavra. Não saia por aí buscando profetas, buscando homens para se consultar, não. Você pode estar sendo enganado pelos espíritos enganadores. São doutrinas de demônios, espíritos enganadores. Então o inimigo também age através do engano, do ensino doutrinário errôneo. Então nós podemos ver aqui qual é o propósito do inimigo de nossas almas quando ele age dessa forma. Quer ver o propósito dele? Eu vou te mostrar o propósito do maligno. Abra sua Bíblia se você tiver com ela na mão. Se você não tiver, anota esses textos. Copie esse vídeo, grave esse vídeo e ouça mais ele, assista mais ele para você aprender essas verdades. Veja qual é o propósito do inimigo agindo dessa forma na vida da humanidade.
O próprio Senhor Jesus, o nosso Deus, ele falou isso lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 11 e o 12. Escuta o que disse Jesus. Lucas, capítulo 8, versículo 11 e o 12. Jesus falando, ele diz: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que eles não se salvem crendo na palavra. O propósito do inimigo das nossas almas é tirar a palavra de Deus do teu conhecimento, do teu entendimento, para que você não se salve, porque só por meio da palavra é que você pode conhecer o caminho da salvação, que é Jesus. Só a palavra que lhe dá o conhecimento da verdade para a sua salvação. É a palavra. O trabalho do inimigo é esse. Vamos ler mais uma vez. Preste atenção nesse texto em que o Senhor Jesus está aqui trazendo essa verdade para o nosso conhecimento. Ele diz assim, versículo 12: os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem a palavra. E depois que eles ouvem, vem o diabo e tira a palavra do coração, para que eles não se salvem crendo na palavra. Então, amigo, observe aqui o tema deste vídeo que nós estamos lançando nesse momento é como o inimigo age, qual a sua atuação sobre a humanidade. Então observe, ele age tirando o conhecimento da palavra de Deus, tirando o povo da palavra, para o povo não se salvar crendo. Porque o motivo da condenação da maioria da humanidade é esse, por não crer na verdade de Deus para se salvarem. Como está escrito lá na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Você pode ver essa verdade. Por não crerem na palavra serão condenados. Então, o inimigo oferece desejos. O inimigo oferece às pessoas satisfações pessoais. Tudo isso ele oferece. O inimigo trabalha dentro dos ensinos doutrinários, conceitos doutrinários, para tirar o homem do caminho do Senhor. O inimigo trabalha lançando enfermidades espirituais. Ele trabalha dominando a mente do ser humano, o corpo do ser humano, levando o ser humano a agir irracionalmente, perdendo a sua razão e se destruindo dessa forma. Podemos ver isso também. Você já ouviu muitos pregadores pregar no texto do endemoniado gadareno? Você vê ali a atuação do inimigo, porque deixa eu te ensinar uma coisa. Pela palavra de Deus, o inimigo trabalha de várias maneiras na vida do ser humano. Ele trabalha na opressão e ele trabalha na possessão. A opressão é quando ele domina a tua mente com pensamentos. Ele fica dominando os teus pensamentos, te dirigindo, te oprimindo dentro do teu ser, no lado espiritual, nos teus pensamentos. A possessão é quando ele se aposta do corpo do ser humano e passa os seres espirituais que não têm corpo. Os anjos têm corpos celestes. Os anjos têm corpo, mas os espíritos malignos não têm corpo. É só espírito sem corpo. Porque todo ser precisa do corpo para ser completo. Entenda isso, a gente vai aprender muitos ensinos doutrinários aqui. Então, os espíritos malignos não têm corpo. Os anjos têm corpo, mas os espíritos malignos não têm. Eles andam vagando sem corpo, não tem descanso, nem no lado espiritual, nem no lado material. Por isso que ele se aposta dos corpos de seres humanos. Você vê que o endemoniado gadareno estava possuído por vários espíritos malignos, que faziam com que ele andasse que nem um animal, que nem um bicho, destruindo sua vida, destruindo seu corpo. Tinha uma força tremenda. Você já viu alguém endemoniado? Você já viu essa pessoa como ela fica com força? Você já viu que essa pessoa, ela é difícil de acalmá-la, de segurar ela? O endemoniado gadareno, ele torava as correntes, quebrava as cadeias, com a força que os seres espirituais davam a ele, que estava possesso no corpo dele. E quando acontece isso na vida do ser humano, esse ser humano está destruído. Se Jesus não agir, ele está acabado. Não tem nenhum conceito, não tem nenhuma investida da ciência que possa curar uma pessoa nessa situação.
Só Jesus, como ele fez na vida desse endemoniado gadareno. Só Jesus Cristo é quem pode libertar o homem. Por isso que lá em João capítulo 30, capítulo 8, versículo 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36 diz assim: se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Só Jesus é quem pode libertar o ser humano quando ele está possesso. Você lembra que lá em Marcos também existia um jovem que vivia possesso, que o pai dele foi até Jesus, Marcos 9. O pai dele foi até Jesus pedindo para Jesus curar. Era uma criança, era um jovem. Porque vivia se batendo, vivia se jogando nas pedras, porque estava possesso de demônios. E Jesus ouve o clamor do pai, e o pai chega para Jesus e diz: Senhor, se tu podes curar, cura meu filho. Aí Jesus diz para ele assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Ao que crê em Jesus. Não é o que crê em qualquer coisa e no que os homens dizem. É o que crê em Jesus, porque essa é a fé que vence o mundo. E Jesus curou aquele jovem. Qual foi a cura? Foi repreender e expulsar o demônio que estava naquele jovem. Jesus curou o endemoniado gadareno. Qual foi a cura? Foi repreender e expulsar os demônios que habitavam naquele corpo, querendo destruir. E pela misericórdia de Deus não destruiu, porque Deus estava ali para curar e libertar aquele homem. Ele fez isso. Observe, amigo, quero aproveitar essa oportunidade e chamar a sua atenção para outra verdade. Aprenda uma coisa: o poder para repreender demônio não está em hino, não está em campanha, não está em água benta, não está em rosário, não está em nome de anjo nem de arcanjo. O poder para expulsar demônios está no nome de Jesus. Hoje a gente vê dentro da igreja uma cerimônia, uma coisa tão terrível, onde as pessoas ensinam a expulsar demônio. Pessoas conversando com demônio, pessoas perguntando o nome de demônios, pessoas lendo Salmo 91 para expulsar demônio, cantando hino. Não. O poder do nome de Jesus é o único que pode expulsar qualquer espírito maligno da vida da humanidade e curar qualquer enfermidade. Jesus disse isso: no meu nome expulsareis demônio. Jesus não mandou cantar hino nem ler Salmo 91. É preciso aprender o que a palavra nos ensina, queridos. É a palavra que ensina isso. Lá em Marcos capítulo 16, Jesus disse: no meu nome pisareis serpentes, expulsarás demônios, curarás enfermidade. É preciso acreditar na palavra e viver a palavra. E as pessoas hoje, dentro do nosso meio, a gente vê tanta coisa, tanta meninice, tanta coisa que não edifica e nada acontece. Só movimento e só fantasia religiosa o povo crente vivendo. É preciso conhecer a verdade, irmãos. O inimigo, ele age de uma forma espiritual. Quando o espírito maligno está agindo na vida de uma pessoa com enfermidade, com possessão, não adianta nenhuma outra coisa fazer. Não adianta fazer campanha disso, daquilo outro, se não tiver autoridade para usar o nome de Jesus e crer que é o nome de Jesus que expulsa demônio e cura a enfermidade. É o nome de Jesus. É preciso crer e usar com fé esta realidade, essa arma poderosa que foi nos dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O inimigo trabalha dessa forma, amados. As pessoas estão agindo como loucas e as pessoas, por não conhecerem, não vigiando o lado espiritual. Quantas pessoas tirando vida do próximo. Quantas pessoas destruindo o seu lar. Quantas pessoas agindo com comportamento que espanta nós, seres humanos. Tudo isso é o inimigo que entra com o seu poder de destruir, de oprimir, de acabar, de denegrir com o ser humano, com a imagem que Deus deu ao homem. E ele consegue fazer isso, porque as suas investidas é essa. É preciso conhecer a palavra de Deus, usar o nome que é sobre todos os nomes, poderoso, e com autoridade, repreender este mal. Você tem que crer na verdade que a palavra nos revela. Então, o tema desse texto é:
qual a atuação do inimigo na humanidade, como ele age. Nós aprendemos um pouco aqui. Eu quero ser breve, para que você possa conhecer assuntos diversos da palavra de Deus. Então, nesse momento, que você possa ter absorvido o que nós ensinamos nesse vídeo para você. Que Deus continue abençoando a tua vida. Use o poder que Jesus deu a você, que é o nome dele. Se você estiver em comunhão com ele, se você estiver com a fé nele, se você estiver com a sua mente voltada no que diz a palavra de Deus, você vencerá o mundo e todas as investidas que vier contra você. E se você, nesse momento, está com alguma opressão, está com alguma investida espiritual na tua vida, eu, evangelista Wellington Ramos, estarei orando agora para repreender este mal, em nome de Jesus, em sua vida. Senhor, meu Deus e Pai, no nome de Jesus eu te peço que este mal que assola esta pessoa, esta opressão, esta perturbação, esta investida espiritual, seja repreendida agora, no nome de teu Filho Jesus Cristo. Com a autoridade que me deste, eu repreendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Aguardo você, em nome de Jesus.